Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia, nós também chamamos de teologia popular, paz e bem. Então, estamos começando aqui mais um encontro, então já vai ser o quarto encontro sobre o livro do Apocalipse de João. Nos dois primeiros encontros, nós fizemos uma introdução. No terceiro encontro, nós vimos o capítulo 1, de 1 a 8, que vai falar a primeira porta de entrada, que é a saudação. A segunda porta de entrada é a saudação, né? Dizendo aqui, ele fala aqui, o João, ele começa dizendo assim: saudação, desejando a graça e a paz as sete igrejas. Então são aquelas pequenas comunidades que estão perdidas no Império Romano, que daqui a pouco nós já vamos conversar sobre elas, né? E aqui ele não deixa nenhuma dúvida sobre essas comunidades, o qual ele vai escrever o Evangelho. Vai escrever o Evangelho que ele está dizendo aqui. Então, são as sete igrejas que começam lá com Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim vai. Aí vamos aprofundar depois essas igrejas aí. E quando ele fala assim, a graça e a paz, ele está dizendo o seguinte: quem dá a graça, ou melhor, a paz, ela vem de Jesus agora. E quem desejava a paz era a paz do império. E a paz do império é a Pax. Pax é com X, P-A-X, quer dizer, a Pax através das armas, através da violência. Então, Jesus não, Jesus é uma paz diferente. Por isso que Jesus fala, a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. E ele sempre fala, ele começa aqui também dizendo assim, ó, ele não é um Deus distante. Aqui no versículo 4, né, olha, que vocês tenham a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que vem, ó, que era o Pai. O que é Jesus? O que vem? O Espírito Santo. Então não é um Deus distante de nós. É um Deus que esteve com nós no passado, está com nós hoje e vai estar com nós no futuro. Então, essa é a saudação. É uma saudação diferente. É a saudação de Jesus. Lá no passado, Deus esteve conosco. Aí, para quem quiser acompanhar, é o Êxodo 3, capítulo 3, versículo de 7 a 15. Eu até vou ler para vocês aqui, porque a gente não pode passar batido isso aqui. Ó, o capítulo 3, de 1 a 6, o Moisés sobe até a montanha. Né? Ele diz que ele levou as ovelhas além do Horébio e chegou na montanha de Deus. E quando ele chegou lá na montanha, ele viu uma coisa esquisita. Ele viu uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Ele falou, vou chegar mais perto para ver o que essa coisa está acontecendo. Quando ele chegou mais perto, Javé viu que Moisés se dirigia e do meio da sarça chamou, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eu estou aqui. Ele disse, tira a sandália dos pés, porque a terra onde você está pisando é sagrada. Pessoal, aqui esse texto, ele é um texto teológico, quer dizer, Deus está falando, mas ao mesmo tempo é um texto político. Se a terra é santa, por que está todo na mão do faraó? Se você ler lá o Gênesis 47, do versículo 13 até o 22, leia lá, certo? Gênesis 47, 13 até o 22. O José comprou toda a terra para o faraó. O Egito todo ficou na mão do faraó. E todo o povo ficou escravo do faraó. Peraí. Se todo mundo é escravo do faraó, essa terra é santa, porque está tudo na mão de um só.
E ele continua aqui, né? Olha, e eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Significa o quê? O Deus da família. Então, Deus que esteve conosco no passado, com os pobres. Javé significa Deus dos pobres. A palavra, o nome Jesus significa Javé salva. É um Jesus que veio para andar na contramão da sociedade, né? Contramão da sociedade. Então, Moisés tampou o rosto porque não queria olhar para Deus, porque quem olhava para Deus morria. Aquele momento, pessoal, foi a conversão de Moisés. Moisés desceu da montanha, ele era um outro homem. E dali para frente, ele foi trabalhar para o reino de Deus, para libertar o povo da terra do Egito. Bom, aí agora eu vou ler o texto que eu falei para vocês, que é o versículo de 7 a 10. Diz assim: Javé disse: estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor diante dos seus opressores, pois tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios, para fazê-lo subir para uma terra onde corre leite e mel, uma terra espaçosa, lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, abeus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu estou vendo a opressão que os egípcios oprimem. Por isso vá, eu estou enviando você ao faraó para tirar o povo do Egito de Israel. Crianças, presta atenção, aqui aparece 7 de novo, é o número do Apocalipse, a Bíblia toda. Olha, eu estou vendo o quê? O sofrimento do meu povo, é o primeiro termo. Eu estou vendo. Eu estou ouvindo, eu ouvi o clamor do meu povo diante dos seus opressores. Eu tomei conhecimento. Do quê? Do seu sofrimento. Por isso eu desci para libertar e para fazê-lo subir. E por isso estou enviando. 7. Conta comigo. Vendo, ouvi, conheci, desci, libertei, fiz subir e estou enviando. Pessoal, aqui é o Deus que esteve com nós no passado. E no Apocalipse, ele continua conosco. Agora, então, nós já vamos pegar, agora nós já lemos o Apocalipse de 1 até o 8, né? E agora nós vamos ler, então, o Apocalipse 1, de 9 a 20, para nós encerrar esse bloco, que é o primeiro bloco. Aí nós vamos para o segundo bloco, no próximo encontro, que vai ser no dia 7 de outubro. Se alguém está vendo aí pelo vídeo e quiser também participar do grupo do Apocalipse, é só mandar uma comunicação para mim e eu coloco você no grupo do Apocalipse de João, que tem 90 e poucas pessoas que estão estudando cada 15 dias. Então você continua, e lá eu mando o texto também, explicando tudo, o que significa símbolo, e detalhado e tudo mais. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui tomado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, que dizia: escreva em livro o que você está vendo e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz de que falava comigo. Vi então
7 candelabros de ouro. E no meio dele estava alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica. Trazia no peito um cinto de ouro. Seus cabelos eram brancos como lã, como neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze no forno, cor de brasa, e sua voz era como um barulho de águas torrenciais. Tinha na mão 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol brilhante. Quando vi, caí a seus pés, como morto. Ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas estou vivo, para sempre. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Então escreva o que você viu, tanto as coisas presentes como que estão para acontecer depois. Eis aqui o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são os 7 igrejas. Olha que maravilha! Então aqui você está vendo já então toda essa grande simbologia que a gente vai continuar vendo agora. Então aqui nós já estamos então na terceira porta de entrada. Eu, João. Então aqui o termo João, o nome João, vai aparecer 4 vezes no livro do Apocalipse. Aparece aqui no capítulo 1, versículo 1, depois no capítulo, versículo 4 e versículo 9. Então no capítulo 1 aqui aparece 3 vezes. E depois vai aparecer no capítulo 22, versículo 8. Então o João aparece 4 vezes. Mas quem que é esse João? Aqui não tem segredo, olha lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação e na realeza e da perseverança. Em Jesus, eu estava na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus e do seu testemunho a Jesus. Versículo 9. Pessoal, esse João aqui, a gente não tem certeza que João que é, mas uma certeza nós temos. Nós temos o Evangelho de João e temos 3 cartas de João. Primeira carta, segunda carta, terceira carta e Apocalipse de João. Então esse João foi muito importante, que ele está em vários lugares. Agora, se você pegar o Evangelho de João, as cartas de João e Apocalipse, tem elementos em comum. É parecido o que eles falam. Então provavelmente seja o mesmo João. Mas como a gente não sabe, não dá para provar, porque ninguém assinou nada aqui, então a gente não pode afirmar. Mas sabemos que ele não é nem bispo, nem padre, nem doutor, nem teólogo. Ele está junto com a comunidade. E ele estava preso na ilha de Pátimo. Eu separei aqui para mostrar para vocês aonde que fica a ilha de Pátmos, né? Eu coloquei aqui para vocês onde fica a ilha de Pátimo. É uma ilha pequenininha, sabe? Tá aqui, achei ela aqui. Vou colocar aqui para vocês verem, olha lá. Ó, aqui é o mar Mediterrâneo, ó. Aqui fica Jerusalém, ó, Israel, ó. Todo o mar Mediterrâneo, aqui já é a Europa. A Europa, aqui está a Itália, ó. Aqui está a Itália, tá dando para ver? Olha aqui, Pátimo, olha meu dedo aqui, ó. Ilha de Pátimo, uma ilha pequenininha. E aqui está as 7 comunidades do Apocalipse, olha lá. Tá vendo? Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Esmirna e Éfeso. Tudo aqui na Ásia Menor. Aqui hoje, pessoal, é a Turquia. Olha, aqui é a Turquia. Aqui está Istambul. Quando a gente fui para o Egito, peguei o avião aqui em São Paulo e fui descer lá em Istambul. E de lá
eu fui primeiro para o Egito, que é África, depois Israel. Então, só para você ter uma ideia, tem uma ilha de Pátmos, fica no Mediterrâneo. E o Paulo, aliás, o João, ele estava preso lá. É como se fosse aqui em São Paulo, que tem a Ilha Grande, né? Muita gente aí ficou preso lá até morrer, cobra mordia e tudo mais. Mas o João diz que ele estava lá por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus. Então, pessoal, realmente quando a gente começa a conversar, falar desse Jesus histórico, esse Jesus que andou, pisou no barro, não é um Jesus que está lá voando. Esse Jesus não é muito interessante para a sociedade de hoje, não. O pessoal quer esconder ele de tudo quanto é jeito. Por isso que o Apocalipse é a revelação. A revelação do quê? Do projeto de Deus. E qual que é o projeto de Deus? É todo mundo ter seu emprego, ter direito, ter saúde, é todo mundo ser feliz e ninguém ser escravo. Eu queria só lembrar aqui uma história interessante aqui, falando aqui no dia do Senhor, eu fui tomado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, que dizia, escreva tudo isso no livro, e via para 7, no dia do Senhor. O dia do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, aparece muito no Antigo Testamento, que o dia do Senhor, os poderosos vai tremer tudo, porque Jesus foi assassinado por quem? Pelos poderosos, porque ele ensinou o projeto de Deus, e os poderosos não querem que eu não conheça o projeto de Deus, não. Se nós conhecer o projeto de Deus, eles vão perder os privilégios. O cara que ganha 200 mil, ele não está nem aí com você que está desempregado, está pegando fila aí para receber os 600 reais do governo. Você que está sem emprego, passando fome. Não. Os poderosos é o Deus que está acima de tudo. Você tem que amar sua pátria e ser escravo dos poderosos. Então, pessoal, não é interessante. E o dia do Senhor é chamar, só o profeta Amós, ele fala 8 vezes que o dia do Senhor, os grandes vai sofrer. Marcos capítulo 13, fala do dia do Senhor. Mas ele fala no versículo 20 e 21, que quem é os eleitos de Deus, não vai acontecer nada. É o livro do Apocalipse, é o livro da esperança, da coragem e da alegria. O Amós, se vocês quiserem anotar aí, Amós é o capítulo 5. Tem 8 aqui, mas nós estamos resumindo para vocês entenderem. Ele fala assim, olha, o dia de Javé, ai dos que vivem suspirando pelo dia de Javé. Como será para vocês o dia de Javé? Será trevas e não luz. Será como um indivíduo que foge do leão e topa com o urso. É como a pessoa que entra em casa, apoia a mão na parede e é mordida pela cobra. Pois o dia de Javé não será por acaso trevas ao invés de luz. Escuridão sem claridade alguma. Esse é o dia do Javé. E o João fala aqui, olha lá, no Javé é o Senhor, né? No dia do Senhor, olha lá, versículo 10, eu fui tomado pelo Espírito e eu fui levado para trabalhar para o Senhor. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, tem várias histórias que eu já vi nas igrejas, eu queria contar uma aqui rapidinho, que o tempo aqui corre, né? Já é 19 minutos. Estava nas Santa Missões Populares. Santa Missões Populares faz muito no Nordeste, em Minas Gerais, em vários lugares, né? Eu estava nas Santa Missões Populares acompanhando, assessorando, e a missão começa no domingo. Festa, bandeira, procissão, pessoal carregando símbolos e gestos.
e parecia um senhor, bem magrinho, de chapéu, com uma puta canga no pescoço. Muito pesada aquela canga. E todo mundo olhava para ele, e ele chorava, carregava aquela canga, mas não respondia nada, não, quietinho. E assim foi segunda, terça, quarta, todo dia à noite. Um dia você vai no salão comunitário, outro dia você vai na casa, outro dia você vai no hospital, aquele monte de gente. É uma grande celebração. Quando chegou na sexta-feira, é o dia da fogueira. Cada um vai escrever no papel alguma coisa que vai queimar os pecados. Naquele dia, qual foi a surpresa? Ele tirou a canga do pescoço, quebrou ela e jogou no fogo. E daí ele falou: hoje eu quero falar. Essa canga é o símbolo, significa que eu fui cangado muitos anos pelo meu patrão. Eu trabalhava, eu, minha mulher e meus filhos. Chegava um filho bem, né, ficava devendo para o patrão. E eu sofria, e eu não entendia por que eu sofria tanto daquele jeito. Mas quando eu entrei na comunidade de Jesus, eu descobri que eu não poderia ser escravo. Quando eu entrei na comunidade de Jesus, eu aprendi que eu podia me libertar. Hoje eu me libertei. Eu tenho a minha casinha para morar aqui nessa cidade. E eu tenho uma bicicleta para andar. E eu com a minha esposa e meus filhos somos felizes. E veio 3 filhos e a mulher, e abraçaram, e choraram muito, porque aquela canga significou o passado. João, mesma coisa. No dia do Senhor, ele se libertou. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, os fazendeiros vão gostar dessa libertação? O ladrão vai gostar disso? Não vai. Foi o que aconteceu com o Antônio Conselheiro. Estuda a história de Canudos para vocês verem. Foi a mesma coisa. E cada dia eu vou contando para vocês uma experiência, um símbolo que eu já percebi nessas comunidades. Aí ele fala aqui, a partir do versículo 12, voltei para ver, né, a primeira visão aqui, voltei para ver quem falava comigo. Vi então 7 candelabros de ouro. Aí, pessoal, aqui do versículo 13 até o 16, vai aparecer um monte de simbologia para mostrar Jesus e as comunidades. Aqui, João vê a luz, candelabro é luz. É igual eu estou aqui com esse foco de luz aqui na minha cara para clarear. Candelabros é luz. E ele vê a luz que vem de Deus. As luzes são as comunidades, e são os anjos da comunidade que são luz. E aqui ele vê a luz. Aí ele faz um monte de símbolo aqui, olha lá. Filho do homem, vestido de túnica, trazia no peito um cinto de ouro, cabelo branco, como lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze, cor de brasa, voz como barulho de água torrenciais, e tinha na mão 7 estrelas. E de sua boca saía espada afiada de 2 gumes. Pessoal, pé de bronze. O que significa isso? Significa... Eu fiquei emocionado de contar a história da canga, escorreu até água pelo nariz. Pé de bronze significa pé no chão. É um Jesus, não é o Jesus que está voando, porque o pessoal ensina para nós aí aquele Jesus que cura, o Jesus que é rei, o Jesus que voa. Tudo bem, tudo isso é bonito e é bom, Jesus é tudo isso mesmo. Mas não podemos esquecer do Jesus que andou, que pisou no chão, que curou o leproso, que correu risco de vida, melhor, risco de morte, né? E, inclusive foi assassinado. E quando ele fala aqui, olha, tinha nas mãos 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Quer dizer, a palavra de Deus corta, a palavra de Deus machuca. Isso, pessoal, quando ele fala aqui, olha, eles são luz para os povos. As comunidades agora é luz. Aonde esse homem da canga conheceu abriu a cabeça, aonde ele tirou a libertação? Foi na comunidade. E aqui ele está chamando Isaías 42, versículo 6. Vocês são a luz do mundo. E aí, pessoal, mais um pouquinho aqui, olha lá. Aí ele fala no versículo 17 que quando ele viu, ele caiu aos pés daquela pessoa,
morrendo de medo. Pessoal, o medo, sabe o que significa? O medo faz parte. O medo, todos nós temos. Essa pandemia agora, nós estamos todo mundo morrendo de medo, não quer nem entrar no mercado para comprar nada e tudo mais. Porque o medo significa o quê? O Império Romano mata. O Império Romano corta a cabeça. E eles estavam morrendo de medo do Império Romano. Hoje em dia nós estamos morrendo de medo da pandemia. Olha, o Império Romano no ano 70 destruiu Jerusalém e destruiu o templo, os dois grandes pilares deles. Há 2 anos atrás, que eu viajei para o Egito e Israel, nós visitamos as ruínas de Massadas. Foi a última resistência dos cristãos lá em Israel no ano 73. Pessoal, eu chorei muito quando eu cheguei lá, porque eu senti como que é o Império. O Império foi matando todo mundo depois da revolta dos judeus. Quem aceitava ser escravo, tudo bem, quem não aceitava, cortava a cabeça. E deixou todo Israel escravo. Matou muita gente, foi uma grande tragédia. Mas houve sobreviventes que se esconderam lá, 900 e poucas pessoas, homens, mulheres e crianças, lá em Massada. É uma montanha muito alta e o romano não conseguia chegar lá. Deserto, lá no deserto de Negueb, perto do Mar Morto. E colocava a escada, o judeu empurrava, jogava o pessoal para baixo, os romanos. Então eles levaram 3 anos e fizeram uma rampa, foram aterrando. A rampa está lá até hoje, nós vimos lá. E quando eles chegaram lá em cima, tiveram uma grande surpresa. 963 pessoas estavam todos mortos. Mas eles não morreram de fome. Lá tinha água, lá tinha pão, lá tinha tâmara, tinha comida. E os romanos perceberam que eles morreram para não ser escravos. A história não ficou ninguém para contar. Um diz que suicidaram, mas o professor diz que para o judeu jamais poderia suicidar. Então, diz que um matou o outro. E só a última pessoa que suicidou. Bom, não sabemos. Mas sabemos que eles não morreram de fome. Eles morreram assassinados. Não pelo império, mas para não ser escravo. Então, pessoal, o medo faz parte. Ele diz que eu caí como morto no pé. Isso aqui é Jesus, né? Porque tudo que ele fala, isso aqui é para decifrar quem é Jesus. Usa tudo esse símbolo aí para explicar Jesus, porque não podia falar Jesus. Na época eles estavam vivendo no ano 80, 90, depois de Cristo. É um símbolo que a comunidade entendia, mas o império não entendia. E daí usa toda essa simbologia. Sabe quem que tremeu de medo também, pessoal? O profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, 5, só vocês ler lá. Quando ele diz que ele pegou, ele estava no templo, ele viu aquelas belezas do templo e ele começou a tremer. E um querubim pegou lá uma brasa e chegou até nele. E antes disso ele falou assim: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de gente de lábios impuros. E eu não sou digno de receber Javé. Porque o Isaías era o profeta da corte, apoiava os ladrões, apoiava os corruptos, mas nessa hora ele foi convertido. Veio um querubim, pegou uma brasa, tocou na boca dele e purificou, falou: os seus pecados foram perdoados. Agora nós vamos enviar você. Ele falou: envia-me, Senhor, eu estou aqui. A partir desse momento ele mudou de vida. Ele foi ser um profeta dos pobres. Moisés, criado na corte, quando ele subiu na montanha que ele encontrou com Deus, ele foi amassar barro, ele foi salvar o povo do Egito. Pessoal, hoje tem muitas igrejas, inclusive católica, que está abençoando a corrupção, está abençoando os ladrões. Então, esqueceu do Jesus da história. Mas a maioria da igreja, como um todo, é a igreja profética, assim. É a nossa querida igreja católica, que nós amamos tanto.
Tem desvio? Tem, como todos nós temos nossos pecados. Mas o medo, pessoal, então, faz parte, é uma reação normal, é uma manifestação. Quando você encontra com Deus, você fica com medo. Eu, quando fui confessar pela primeira vez, eu tinha 8 anos de idade, 9, eu tremia, eu não queria ir. Naquele tempo, eu levava na Aparecida e levava para confessar e pronto. E o medo que eu tinha do padre. Meu pai pegou o pescoço, levou lá e pôs no confessionário. Eu tremia. Parece que eu ia encontrar com Deus, ia contar meus pecados. Eu tinha 8, 9 anos de idade, não tinha feito catequese, não tinha feito nada, morava no sítio, nem sabia o que era isso. Eu tinha que confessar para receber a primeira comunhão. Pessoal, já a hora está passando, e ele fala aqui, ó, eu tenho a chave da morte, a morada dos mortos, então escreva tudo isso, né? Escreva tudo isso e manda lá para as comunidades. Aqui então está a primeira visão. Ele viu a luz das comunidades. Ele viu o dia do Senhor. E lá no capítulo 6, pessoal, do Apocalipse, né, vamos chegar lá, o versículo 12, vai falar também do dia do Senhor. Todos os profetas falam do dia do Senhor. Que o dia do Senhor é um dia de libertação. É um dia de festa para nós. E lá em Marcos capítulo 13, eu até vou ler aqui para vocês, que eu não posso deixar passar. Capítulo 13, Marcos 13, vocês marcam aí, tá? Ele vai, Marcos 13, pode ler inteirinho ele, que vai falar da abominação, ele vai falar aqui da desolação, da abominação. Abominação, porque o Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu o templo, não o templo assim, parede, tirou tudo de lá e colocaram a estátua do imperador lá. Isso aí é abominação. Trocou Deus pelo imperador. Foi uma grande tristeza para eles. Mas olha o que fala aqui, no versículo 20 do capítulo 13 de Marcos. Ele fala assim, olha, se o Senhor não abreviasse esses dias, vida nenhuma se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, eles abreviou. Portanto, se alguém disser, aqui está o Messias, ou ele está ali, não acredite. Versículo 22. Aparecerão falsos messias e falsos profetas, apresentando sinais de milagre, para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Mas quanto a vocês, fique atento. Pessoal, tem muita gente fazendo milagre aí, curando gente, e milagre para todo quanto é lado. Mas milagre, essas igrejas estão ficando ricas, poderosas. E por que não estão curando agora o Covid? Você vê que é uma enganação. Versículo 20. Se o Senhor não abreviasse esse dia, nenhuma vida salvaria. Mas ele abreviou os eleitos de Deus. O que é os eleitos de Deus? Você, eu, vamos ser eleitos de Deus. Não vamos ser enganados por ninguém, não. Esse negócio de Deus acima de tudo, vocês viram que é mentira, né? Êxodo 3, de 7 a 10. É o Deus que viu, é o Deus que ouviu, é o Deus que desceu, é o Deus que conhece, é o Deus que liberta e é o Deus que envia. É o Deus que lhe faz subir. Como é que ele está acima de tudo? Se ele desceu, se ele conhece, se ele liberta. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pessoal, para encerrar, há 3 tendências principais que vamos ver de perto, várias tendências para ler o livro do Apocalipse. Há várias maneiras de ler, mas eu estou lendo com os olhos de Jesus. Há 3 tendências. Alguns dizem, o Apocalipse prediz o desenrolar da história. O que é prediz? Prediz, está escrito aqui, ó, vai acontecer. Eu já falei isso no encontro passado. Mas espera aí. Jesus falou que não pode mudar. Não pode mudar. Aqui foi escrito naquela época, não pode mudar. Então você cria um filho, mas já está escrito que com 30 anos ele vai morrer, porque ele é cristão. Então ele deixa ele morrer? Não, esse aí não é verdade, né?
Então, prediz não é verdade, você pode mudar. Outro dia do Apocalipse fala do fim do mundo. O que o pessoal entende por mundo? É a terra ou é o mundo? Se for o mundo do ladrão, o mundo da corrupção, o mundo dos violência, o mundo dos poderosos que é tudo para si, beleza, que seja o fim desse mundo. O mundo da corrupção, o mundo da violência, o mundo da droga. Outro diz, o Apocalipse quer animar as comunidades do fim do primeiro século. Aí sim, esperança, coragem e alegria. Muita coragem, viu? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda esse vídeo para todos os seus amigos, se você gostou, que é para nós levar essa palavra de Deus para frente. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.